Um acordo histórico surpreendeu o mundo no final do ano passado. Depois de mais de 50 anos, Estados Unidos e Cuba retomaram relações diplomáticas, apontando para o fim do embargo econômico e abrindo caminho para inúmeras outras possibilidades de contato entre os dois países. Os bastidores de negociações como esta é o foco da diplomacia. E este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Para falar sobre diplomacia, nós convidamos o professor Luiz Felipe Rebelo, que é mestre em Relações Internacionais, professor aqui do curso de Relações Internacionais da Univale. Obrigada pela presença já, professor. Professor, bom, como é que acontecem ações como esta, tão amplas, tão importantes, como essa retomada de relações entre Estados Unidos e Cuba? Quais são as ações que envolvem uma ação como essa? Boa tarde, primeiramente, aos ouvintes da TV e da Rádio Univale. Quando a gente fala de diplomacia, nós temos que ter em mente que diplomacia é uma atividade de Estados-nação que são atores soberanos nas relações internacionais. Então, esses Estados que estão inseridos no sistema internacional, cada um busca o seu interesse conforme a sua região, conforme eventos que ocorrem internamente dentro desses Estados. E a atividade diplomática, na verdade, ela serve para representar, informar e negociar, os interesses de cada nação. E nesse caso específico, a gente está falando de relações bilaterais entre Cuba e Estados Unidos. E, obviamente, nós sabemos que Cuba, desde 1959, houve uma revolução nessa ilha, em que adentrou o Partido Comunista do Fidel Castro, e no primeiro momento que o Fidel Castro, ele, na verdade, ele despojou o governo do Fulgêncio Batista, inicialmente até os Estados Unidos não cortou relações diplomáticas. Entretanto, no momento que o Fidel Castro ele desalojou algumas empresas norte-americanas, ele também colocou algumas taxas sobre algumas exportações norte-americanas, os Estados Unidos cortou inicialmente a importação de cana-de-açúcar desse país. Mais ou menos um ano após, 1959, na década de 60, também percebeu-se a aproximação ínfima da ilha cubana com a União Soviética. E, nesse momento, os Estados Unidos ele começa a promover, além do corte das relações diplomáticas, o planejamento da invasão da Baía dos Porcos, que todo mundo conhece, no ano de 1961. E, naquele contexto em que Cuba conseguiu rechaçar de maneira eficiente as forças norte-americanas, acontece todo aquele impasse que a gente conhece historicamente, que foi a crise dos mísseis, em que a União Soviética colocou alguns lança-mísseis ali próximo aos Estados Unidos. Nós sabemos que geograficamente a costa cubana fica a menos de 100 quilômetros da Flórida, e com isso houve todo esse impasse em que os Estados Unidos negociou com a própria União Soviética a retirada desses armamentos nucleares, com a promessa que os Estados Unidos não tentassem intervir novamente em Cuba. Então a gente percebe aí, durante 50 anos, a quase que completa falta de relações diplomáticas em que pudesse aproximar essas nações. Vejam bem, são países que estão muito próximos uns aos outros, né? A Flórida próximo ali a Cuba, no Mar do Caribe, e o Cuba também necessitando de muitos produtos norte-americanos. Obviamente, quando a gente fala, dessa pausa nas relações diplomáticas por mais de 50 anos, há algumas exceções. Os Estados Unidos, mesmo assim, exportava alguns produtos necessários para Cuba, como medicamentos e outros produtos de tecnologia. Entretanto, para um cidadão norte-americano poder viajar a Cuba, ele só poderia fazê-lo se fosse por motivos para estudar, motivos de educação ou motivos religiosos. Mas, entretanto, o contexto internacional e talvez a subida, né, a gente já passando esses 50 anos, que é um assunto bem extenso para a gente conversar, né, nesse tempo, do Barack Obama, e especialmente o secretário de Estado John Kerry, que eles têm uma característica bem liberal, a visão bem cooperativa das relações internacionais, diferente de um governo republicano que sempre quis se afastar mais da ilha cubana.
E, de fato, a gente pode perceber que isso é com certeza uma herança da Guerra Fria, né? Cuba é um país comunista. Também vale a pena a gente só pontuar nessa negociação a questão do Brasil, né? Que o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ele sempre esteve próximo a Cuba. Independente do governo que a gente possuía aqui, desde talvez no governo militar, a gente ficou um pouco congelado em relação a Cuba, mas logo antes do golpe de 64, em 1962, o antigo embaixador o Santiago Dantas, ele fez uma defesa expressa, né, que Cuba havia sido alijada da Organização dos Estados Latino-Americanos e, pensando na reaproximação de Cuba com os Estados Unidos, eu coloco a pauta aqui do Brasil na discussão, porque recentemente os investimentos brasileiros por parte do BNDES no Porto de Muriel, em Cuba, causaram um certo rebuliço na nossa política interna nacional. Desse modo, a gente pode, né, deixar um pouco a palavra para vocês, para poder aprofundar, né, inserir o Brasil nesse contexto, mas eu acho que é muito interessante para a gente falar do Brasil, entender essa reaproximação, compreender também algumas curiosidades, já que o Papa, né, que foi talvez um dos atores que intercedeu. E como nossa temática é diplomacia, não esqueçamos que o Vaticano é um Estado. É um Estado que tem política externa e é um Estado também que tem espionagem, né? Que é outro elemento interessante quando a gente fala de diplomacia, né? Diplomacia, por mais, como eu falei para vocês, é representar, informar e negociar, né? Para muitos autores, muitos dos diplomatas também perfazem uma função de um espião aí, né? Louvável nesse caso. Professor, você comentou sobre o Porto de Mariel. Eu gostaria de saber, então, com esse novo cenário todo dos Estados Unidos e Cuba se reaproximando, o que representa esse investimento do Brasil ali? A gente vai ver algum retorno disso? Como fica? Explica para a audiência um pouquinho disso. Olha, eu não conheço especificamente os termos da negociação. Entretanto, a gente percebe que o porto está estrategicamente localizado no litoral norte do continente cubano e é um dos maiores portos do Caribe e, além disso, ele pode receber algumas embarcações que estão destinadas ali ao Canal do Panamá. Tem um ato de 1996 do governo americano que se chama o ato de Helm-Burton, que os Estados Unidos colocou, além do embargo, outras séries de especificidades que proibiam algumas embarcações que se dirigiam a Cuba, posteriormente se dirigir aos Estados Unidos. E, nesse sentido, antes da aproximação dos Estados Unidos, penso eu, né, isso, no caso, a gente já coloca uma avaliação um pouco pessoal, nesse caso, a gente poderia suspeitar um pouco desses investimentos. Entretanto, há inúmeras variáveis para a gente considerar se o investimento é interessante ou não, pelo aperto fiscal que a gente iniciou esse ano, mas se nós colocarmos aí nos últimos 2-3 anos, a gente vê que a nossa, digamos, o ativo que a gente tinha para investir na América Latina era limitado. Do BNDES, das empresas que estão inseridas lá no Porto de Muriel, a gente percebe a presença do Odebrecht. O governo justifica que esse investimento em curto, médio prazo já iria se pagar, porque muito da infraestrutura utilizada nesse investimento ela foi comprada aqui propriamente no Brasil, mas percebam que, nesse sentido, Cuba se abrindo para o mundo, a gente não pode considerar o valor de Cuba nas relações bilaterais com o Brasil somente do ponto de vista da troca de recursos materiais. Cuba tem um material humano riquíssimo. Numa ilha com um pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados, com 11 milhões de habitantes, se a gente for analisar o grau de escolaridade da população cubana, é estrondoso, é muito maior do que a média do Brasil. E a gente também pode tentar estreitar para aproveitar esse ativo pessoal. Quando eu falo em ativo pessoal, também a gente já, desafortunadamente, entra em outro tema polêmico, né? Quando a gente vai falar desse tema, que é o mais médicos aqui, claro, no caso do Brasil. E que a gente sabe também, eu tenho alguns familiares que são médicos e eles, pelo menos o que eles comentam é que Cuba, a medicina de Cuba, ela é muito avançada. Ela é avançada, digamos, naquele atendimento básico, que você tem que solucionar alguns problemas de imediato, né? Talvez ela não tenha muitas pesquisas em grandes equipamentos para diagnósticos, mas o diagnóstico é aquele diagnóstico mais humanístico, mais da anamnese, de você analisar
o paciente. Então, a gente tem uma temática aí bem abrangente para discutir. Professor, você já falou de alguns aspectos interessantes que respingam no Brasil com base nessa reaproximação dos Estados Unidos com Cuba. Que mais que pode acontecer, né? Que outros impactos? Ou vamos mudar um pouco. O Brasil pode se beneficiar de alguma forma dessa retomada de relações entre Estados Unidos e Cuba? Olha, num certo sentido, economicamente, eu creio que sim, né? Por exemplo, a minha área de trabalho dentro das relações internacionais, eu analiso mais as relações políticas. E eu não tenho tanto conhecimento nas relações econômicas nesse sentido. Mas, politicamente, nesse caso, a gente percebe que o Brasil não estava caminhando num rumo duvidoso quando a gente sempre se aproximou a Cuba. Os Estados Unidos teve que retroceder, teve que entender a importância dessa ilha. Não se esqueçamos também que 20% ou 15% da população da Flórida ela descende de cubanos, mas economicamente é algo que dentro da opinião pública brasileira tem que ser bem esquadrinhado, bem examinado esses investimentos. Quando eu falo desses investimentos, porque a gente observa, puxando um pouco para a seara da política interna, a Operação Lava Jato, muitas dessas empresas que estão em Cuba são essas empresas que estão sendo processadas, que estão envolvidas nesse escândalo. Então, obviamente que eu penso que nós não devemos se afastar de alguns vizinhos latino-americanos, especialmente o caso de Cuba. Mas todo investimento que sai dos cofres brasileiros nesse sentido, ele tem que ser bem esquadrinhado. Será que Cuba é uma prioridade? Nesse sentido, a gente coloca quais seriam as prioridades do Brasil de política externa? E, nesse sentido, a gente também não pode esquecer, estávamos falando de relação bilateral Brasil e Cuba, e relação bilateral Cuba e Estados Unidos, mas recentemente a presidente Dilma também esteve visitando Washington. Não sei se vocês se lembram, acho que há 2 meses e meio, 3 meses atrás, o governo teve que demonstrar, teve que voltar atrás naquela postura bem neutra em relação aos Estados Unidos e compreender que nesse cenário, nesse futuro cenário econômico do Brasil, os Estados Unidos pode ser também um parceiro interessante. Então, tanto Cuba e Estados Unidos, quem sabe podem fazer parte dessa tríade e a inserção de Cuba novamente na Organização de Estados americano e, assim, Cuba participar mais da vida do próprio Estados Unidos. Agora, os norte-americanos estão autorizados para viajar a Cuba, eles podem levar cartão de crédito, fazer seguro de saúde, podem comprar. Até recentemente a gente estava conversando que agora, dia 14, na sexta-feira, o embaixador norte-americano vai assumir em Havana. Ele já estava dando uma entrevista, estava lendo na Foreign Affairs, falando que estava bem feliz de estar visitando a ilha. Isso é um ato bem simbólico da diplomacia. A diplomacia ela envolve essa reciprocidade. Então, quando a gente fala de diplomacia, relações bilaterais, relações multilaterais, a gente fala dessa reciprocidade prévia, ou seja, a troca de embaixadores, de representantes permanentes que estão ali para negociar e representar os interesses de seus estados nacionais. Professor, no começo desse ano, rolou uma polêmica em torno do nome do Marco Archer, que foi um brasileiro que foi preso na Indonésia e foi executado por tráfico de drogas. Aconteceu alguma mudança após essa execução em relação à amizade, eu diria, o acordo bilateral entre Brasil e Indonésia? Olha, infelizmente não mudou absolutamente nada em relação às relações bilaterais desse país, dos dois países, desculpem. Por quê? A gente pode justificar isso em termos econômicos. A Indonésia, ela responde por 1% da balança comercial externa brasileira, ou seja, em 2014, as trocas econômicas elas somaram 4,5 bilhões de dólares. E, no caso, o Brasil, além de exportar produtos básicos, ele tem uma remessa de aviões tucanos para a Indonésia e a Vale ela tem operações em minas de níquel numa ilha chamada Sulawesi do Sul, na Indonésia. Entretanto, obviamente, um país como o Brasil, que tenta patrocinar o respeito aos direitos humanos, o Brasil que, historicamente, ou seja,
dentro da sua tradição diplomática, sempre procurou promover os direitos humanos. É um ultraje, né, a gente perceber os nossos 2 cidadãos, né, que foram, nesse caso, executados nesse país. Contudo, a gente tem que ter em mente que nas relações internacionais, quando a gente fala em relações internacionais, a gente está se referindo a um ambiente anárquico internacional. Ou seja, o direito internacional, ele não tem a mesma legitimidade, ele não tem a mesma força que ele tem, por exemplo, no direito interno, quando a gente observa aqui a nossa Constituição. Então, desafortunadamente, a única coisa que a diplomacia brasileira poderia fazer, que a diplomacia, gente, só para deixar isso claro, ela negocia em nome do governo. Ou seja, o diplomata, ele somente, no máximo, ele pode aconselhar, né? Ele segue ordens do governo. E no caso aqui, nesse caso da Indonésia, o que, infelizmente, o nosso governo pôde fazer foi pedir para que esses 2 cidadãos não fossem executados. Mas cortar relações diplomáticas, como aconteceu no caso entre Cuba e Estados Unidos, isso não aconteceu e não vai ocorrer. A gente tem que fazer um intervalinho, mas a gente volta já a conversar com o professor Luiz Felipe Rebelo. O assunto hoje é diplomacia. A pauta de hoje é diplomacia. Nós estamos conversando com o professor Luiz Felipe Rebelo, que é mestre em Relações Internacionais. Professor, antes do intervalo você mencionou do posicionamento do Brasil em relação aos direitos humanos e tudo mais, mas no ano passado o primeiro-ministro de Israel afirmou que o Brasil é um anão diplomático, depois de ter retomado o seu diplomata para consulta, depois de uma situação com a Palestina. Você concorda com essa afirmação? Primeiramente, eu não concordo, né, o que esse assessor da diplomacia israelense havia referido nesse sentido. Ele também falou do anão diplomático, né, além de ter se referenciado o Brasil como anão diplomático, ele falou essa frase no momento que a gente tinha acabado de tomar 7-1 da Alemanha, né? Eu lembro que foi isso em julho de 2014. Mas esse episódio ficou marcado pelo seguinte, que Israel estava, digamos, dando uma resposta exacerbada em relação aos contínuos bombardeios desempenhados por grupos, pelo Hamas, que são os representantes da faixa de Gaza ali na Palestina. De fato, o Hamas, ele se imiscui no meio da população civil da Palestina e diariamente, principalmente naquela época, ele lançava mísseis a partir de bazucas, alguns atiradores, algum tipo de armamento que eles conseguiam lançar a cerca de 20, 30, 40 quilômetros em território israelita. Obviamente que o resultado efetivo em termos militares do Hamas, ele é limitado, mas ele causa um certo desconforto na população israelense, porque essas colônias judaicas, elas têm uma série de alarmes quando ocorrem esses ataques e eles têm que se esconder e interromper suas atividades do dia. Então o exército israelense, ele queria parar com esses ataques empreendidos pelo Hamas. Entretanto, a resposta militar israelense ela era desproporcionada, porque quando Israel ia tentar atacar esses alvos do Hamas, eles fugiam e se escondiam no meio da população. Então, Israel talvez forçou um pouco mais, tentando eliminar essa ameaça e, digamos, nessa empreitada, Israel acabou vitimando vários civis palestinos. E a gente sabe também que o Brasil, pelo menos há umas 3, 4 décadas, é advogado da causa palestina. O Brasil até abriu uma representação diplomática em Ramallah, na Palestina, para demonstrar que quer que essa nação, que ela ainda, por causa dos Estados Unidos, ela não tem um status de Estado-nação, se torne um Estado-nação. Então, como o Brasil, de certa maneira, deu, como que eu posso caracterizar? Deu um certo aviso para Israel, olha, a sua resposta à força ela é desproporcional. Talvez o israelita, o representante da diplomacia israelita não ficou muito satisfeito e resolveu, de fato, arguir dessa maneira em relação à atitude brasileira. Mas ele baixou o discurso, né? Baixou o nível do discurso usando essa expressão. Né? Assim, a gente pode perceber que Israel, como é que eu posso conceituar para vocês, em termos... Não posso, talvez, dizer que exista isso em relações internacionais, mas só para o público entender, em termos de moral diplomática, ele é meio alijado. Por quê?
porque grande parte dos países que estão inseridos no seio das Nações Unidas, eles são a favor da independência do Estado da Palestina. Mas Israel é contra essa medida. Israel fala que, por questão de segurança nacional, não pode, de fato, permitir a independência, né, da nação ali da faixa de Gaza, da nação palestina. E, obviamente, os ataques que Israel empreendeu à faixa de Gaza, se a gente pegar em termos históricos, a postura imperialista de Israel, eu digo imperialista porque ela anexou territórios da Síria em 1973, que foi a guerra de Yom Kippur, ali nas colinas de Golã, que Israel também declarava que ela precisava de água, né, porque 50% da água potável de Israel é dessalinizada e é um território seco, e por questões estratégicas Israel justificou esse ataque. Mas se a gente voltar um pouco mais na história, na década de 50, a ocupação de Israel do Sinai. Então Israel, desde a sua fundação lá para 1947, ela tem uma política bem ativa em termos militares no Oriente Médio. E percebemos ali que no Oriente Médio, independente de ser de xiitas, como tem uma população xiita de 10% se pegarmos ali na Síria, no Líbano, ou até mesmo um pouco mais longínquo no Irã, ou os sunitas do Egito, da Arábia Saudita, da Jordânia, da Síria, da Turquia, obviamente que não vem com bons olhos essa política israelense a partir da fundação do Estado de Israel. E, obviamente, que durante a Guerra Fria, muitos países do terceiro mundo, como no caso do Brasil, também advogaram em relação à causa palestina ou dos países que simplesmente foram atacados por Israel. Uhum. Professor, vamos falar um pouquinho da ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945, bem com aquela intenção de evitar futuras grandes guerras como as que tinham ocorrido até ali. E como é que você vê a atuação da ONU nesse momento? Qual é o verdadeiro papel? Alguns críticos vivem fazendo comentários em relação à pouca atitude que a ONU realmente consegue exercer, mas qual é a sua visão sobre isso? Olha, o que eu compreendo, até mesmo em termos teóricos, né, das relações internacionais, a partir da Carta de São Francisco, de 1945, com a fundação da ONU, é que essa fundação ela se pautou, e essa fundação é importante a gente caracterizar que, diferente da Liga das Nações, que foi uma outra tentativa na Primeira Guerra Mundial, em 1919, a ONU, nessa segunda tentativa, em 1945, ela instituiu um Conselho de Segurança. E o que é esse Conselho de Segurança? A partir de 1945, ele foi composto pelos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. No caso, Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Naquela época, vejam bem, é interessante a gente fazer uma observação, a China não era partícipe do Conselho de Segurança da ONU. Né? Ela participou durante algum tempo, mas em 1949, com a Revolução Comunista do Mao Tse-tung, ela foi retirada da ONU. E Taiwan participou durante algum tempo como representante do Conselho de Segurança. Para que serve esse Conselho de Segurança? Esse Conselho de Segurança, de fato, ele serve para atuar em algumas situações que a paz mundial pode ser ameaçada. E, de fato, essa paz mundial não foi ameaçada não por causa da atuação do Conselho de Segurança. Essa paz mundial não foi ameaçada, e quando eu falo de paz mundial, lembramos que são guerras entre grandes potências, e desde 1945, em termos históricos, a gente não observou mais guerra entre grandes potências. A gente não viu mais guerra entre França e Alemanha, que foi um padrão recorrente no final do século XIX. Mas o que foi talvez uma das causas primordiais dessa ausência de guerra entre grandes potências? Foi o advento tecnológico das armas nucleares. Né? Ou seja, se houvesse uma guerra nuclear, não haveria mais política, ninguém mais existiria. Então, as armas nucleares, de certa maneira, foram elas que causaram um certo congelamento de poder mundial. A diplomacia estava ali. Com certeza. A diplomacia armada. Né? Armada, exatamente. E não só a diplomacia, dessa vez, pela primeira vez, os físicos, os matemáticos também tiveram que fazer parte da atuação do diplomata. Mas, para a gente ser mais direto aqui na atuação da ONU, desde 1945 e mais para 1947, a ONU, observando o genocídio que ocorreu na Europa com
os judeus cometidos pelo partido nazista, a ONU intitulou que o Conselho de Segurança, em algumas situações em que mais tarde, na Carta de 47, seria delimitado, né, digamos, com a nomenclatura de direitos humanos, o Conselho de Segurança pudesse agir para defender esses direitos humanos. Obviamente que houve vários encontros, culminando em 1993 com a Convenção de Viena dos Direitos Humanos. Essa é a mais significativa, né? Entretanto, durante a Guerra Fria, a defesa dos direitos humanos, a ONU ela não participou diretamente em intervenções militares. Talvez o caso mais significativo foram as sanções econômicas em relação ao governo sul-africano na época do Apartheid. Entretanto, depois da Guerra Fria, a ONU teve uma atuação mais coordenada em relação para defender os direitos humanos, tendo em vista os grandes massacres ou genocídios que ocorreram especialmente em Ruanda e na Sérvia, lá na Bósnia, no massacre de Srebrenica. Tá certo. Professor, para encerrar, por que o Brasil não tem uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU ainda? Desculpe, mas a gente tem 1 minuto. Olha, o Brasil não tem uma cadeira no Conselho de Segurança, por mais que o Brasil se autoproclame como um país de dimensões continentais, como um país pacífico, como um país com 200 milhões de habitantes, um país multiétnico, multicultural, porque o Brasil, infelizmente, não tem excedentes de poder, né? O Brasil, talvez, ele não poderia contribuir nos assuntos mais espinhosos das relações internacionais, porque relações internacionais, infelizmente, não é sempre só a palavra, o discurso que vai solucionar algumas situações. Nas relações internacionais, as potências, elas têm que tomar certas decisões que não são muito populares. Vejam que os Estados Unidos, Inglaterra, França, até Rússia, China fizeram durante o período da Guerra Fria. O Brasil, a gente sabe que é um país pacífico, né? Nunca participou de guerras, mas, infelizmente, a gente pode contribuir mais no discurso, no diálogo, na conversa, e em excedentes de poder. Eu acho que essa pauta vai ficar um pouco ainda congelada durante algum tempo. Professor, nosso tempo terminou, já agradecemos a sua presença, já fica o convite para vir falar um pouco mais sobre o curso de Relações Internacionais, quais são as abordagens principais e tudo mais. Mas hoje a gente encerra aqui com a participação do professor Luiz Felipe Rebelo, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Tá certo, o Viva Voz fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo programa.